Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar mais um bolo, dessa vez é com recheio de coco com ameixa. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. Começando com a nossa massa, vamos precisar de 4 ovos, uma xícara de açúcar, a xícara que eu estou usando é de 240 ml. Se você tiver balança, são 150 gramas, tá bom? Vamos bater aí por aproximadamente 7 minutos. E quando o seu creme ficar bem esbranquiçado, nós vamos agora trabalhar com as mãos, colocando aos poucos 1,5 xícaras de farinha de trigo com meia xícara de leite em temperatura ambiente. Com a ajuda de um fouet ou uma espátula, você vai mexendo de baixo para cima para que não perca a leveza da sua massa. E como eu sempre falo aqui no canal, eu vou colocando a farinha de trigo e o leite aos poucos, porque assim fica bem mais fácil para diluir a farinha de trigo. E vou repetindo o processo até acabar. Por último, vamos colocar 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo, e delicadamente você vai mexer. E assim ficou o resultado da minha massa. A minha massa já está pronta. Aqui eu já tenho uma forma que tem 20 centímetros de diâmetro com 10 de altura. Já está com papel manteiga no fundo, mas vocês podem colocar papel toalha também. Vou transferir a minha massa e levar para o forno em 180 graus, de 40 a 45 minutos, depende muito do forno. Aí vocês fazem o teste do palito, se sair limpo, assou completamente. Para o nosso recheio, na minha panela eu coloquei uma caixa de leite condensado, de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, 100 gramas de coco ralado, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e meio vidrinho de leite de coco, ou seja, 100 ml. Vamos mexer muito bem antes de levar para o fogo. Lembrando, pessoal, que o leite de coco é opcional, tá bom? Quem não quiser colocar, não coloca. Aí eu levei para o fogo, mexendo sempre em fogo baixo para não queimar. E quando chegar nessa consistência aí, eu já posso desligar o meu fogo e vou passar esse recheio para um recipiente. Quando ele esfriar, ele vai ficar bem mais consistente. Passando o seu recheio para um recipiente, você vai cobrir com plástico ou com um plástico filme também, pode ser, e vai deixar aí esfriando até o momento certo, em temperatura ambiente. Enquanto isso, vamos cozinhar a ameixa. Na panela eu coloquei 300 gramas de ameixa sem caroço. Vou colocar agora 1 xícara de água, de 240 ml, e meia xícara de açúcar. Nós vamos mexer muito bem antes de levar para o fogo, e depois desse processo você vai levar para o fogo quando estiver fervendo. Você vai contar aí mais ou menos uns 5 minutos para cozinhar bem as suas ameixas, tá? Depois desse processo, como eu estou mostrando aí no vídeo, já cozinhou bem, eu vou deixar essas ameixas numa peneira para escorrer totalmente essa calda, e essa calda aí, pessoal, vai me servir para molhar o meu bolo, tá? Lógico que é totalmente opcional, se vocês não quiserem, não tem problema, tá bom? Depois desse processo, eu cortei as ameixas bem picados e agora eu vou colocar no meu recheio de coco. E é só você mexer muito bem. Lembrando que o meu recheio ainda está morno, não tem problema se o seu recheio estiver quente ou morno, tá? Não tem problema não. Aí você vai mexer muito bem. Esse recheio fica sensacional, pessoal. Quem gosta de ameixa e quem gosta de coco, é uma combinação perfeita, eu garanto pra vocês. Olha o resultado como ficou. Como o meu recheio ainda está morno, eu vou colocar o plástico novamente e vou deixar ele esfriar totalmente aí em temperatura ambiente, tá bom? Aí depois disso eu vou rechear o meu bolo. Aqui eu já tenho uma massa que já assou e esfriou completamente. Vou tirar o topo dela. E eu vou descartar esse topo, tá, pessoal? Claro que vai servir para tomar um café, mas eu não vou usar ela para montar o bolo. Agora sim, eu vou cortar em 3 discos de massa. Cortei a primeira, como fica a massa por dentro. E agora eu vou cortar a segunda. Vou tirar o papel manteiga desse último disco de massa.
E eu fiquei com esses 3 discos de massa e agora vamos começar com a montagem. Na minha forma, já coloquei o saquinho, é aquele saquinho que eu uso de congelar alimentos, tá, pessoal? Vocês encontram em mercados, lojas de embalagens, é bem fácil de encontrar. Coloquei a primeira camada do meu bolo e vou molhar com a calda que eu falei pra vocês, que eu deixei escorrendo, que é a calda de ameixa. É claro que eu coloquei um pouco de água, tá, pessoal, pra não ficar enjoativo. Então, a calda vocês podem usar essa ou uma da sua preferência. Coloquei a metade do meu recheio e agora é só espalhar muito bem. Venho agora com a minha segunda camada do bolo e vou repetir o mesmo processo. Lembrando que esse recheio é uma ótima opção para quem trabalha com bolo de andar, é uma ótima opção, porque esse recheio ele fica bem consistente, tá? Então não tem um risco aí de desmoronar o seu bolo. Vim agora com a última camada do meu recheio, vou espalhar muito bem também. E a minha última camada do bolo. Sempre puxando o saquinho, como eu sempre falo pra vocês, pra que na hora que for desenformar, o saquinho não fique por dentro do seu bolo, tá? E não venha ter dificuldade. Vou molhar essa última camada do meu bolo, vou levar pra geladeira por mais ou menos umas 4 horas, ou quanto mais tempo vocês quiserem deixar, não tem problema. Inclusive, pode deixar de um dia para o outro também, tá bom? E o meu eu deixei de um dia para o outro, pessoal. Agora eu desenformei e vou tirar agora o saquinho. E vamos começar a decoração. Eu bati na batedeira 300 ml de chantilly bem gelado. Quem não quiser o chantilly pode usar uma cobertura da sua preferência, tá? E vou cobrir todo o meu bolo primeiro. Para o seu chantilly ficar bem liso, você vai batendo sempre em velocidade média, tá? Nunca bata em velocidade alta, porque isso também atrapalha do chantilly ficar bem lisinho. E lembrando que o chantilly tem que estar bem gelado, tá? Lembrando que na lateral eu não cobri totalmente porque eu vou trabalhar com bico de confeitar. Aqui eu estou com o bico 113 da Wilton, um bico folha, mas vocês também podem usar um bico da sua preferência, tá bom? Aí eu vou fazer esses detalhes em toda a lateral do meu bolo. Fica um acabamento bem bonito e o mais legal é que esse detalhe, além de ficar bonito, não gasta tanto chantilly, né? Principalmente para pessoas que não gostam muito de excesso de chantilly no bolo. Então esse bico é bem legal. E aqui em cima eu vou fazer com o bico M esses detalhes, que é um S, tá, pessoal? Vou fazer um S de um lado e do outro. Eu tentei fazer da forma mais simples aí, para iniciantes mesmo. E se ficar alguma falha, você faz uma pitanga e volta tudo ao normal. Aí no meio eu vou colocar coco ralado. E vou espalhar muito bem aí em cima. E eu fiz alguns beijinhos e vou colocar aí em cima também para enfeitar. Eu vou deixar aqui embaixo como eu fiz, tá bom? Na descrição do vídeo, mas é praticamente igual o recheio, só que eu deixei no ponto de soltar do fundo da panela, tá bom? Aí com o mesmo bico M eu vou fazer umas pitangas um pouco maior, que eu vou colocar ameixa em cima de cada pitanga dessa daí. E eu quero lembrar pra vocês que a decoração é totalmente opcional, como eu sempre falo, tá bom? Vocês podem fazer uma decoração mais simples ou uma decoração bem mais bonita. No meio eu também vou colocar um beijinho. E vou colocar uma ameixa em cima. Eu coloquei um pouco de chantilly pra ajudar a grudar, tá, pessoal? E sobrou 2 ameixas, eu vou colocar aí na frente. E assim ficou o resultado, pessoal, do meu bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou cortar agora pra que vocês vejam o resultado por dentro, tá? E assim ficou o resultado. E agora, pessoal, eu finalizo mais um vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!